bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando mais uma batalha, não é mesmo? Vamos começar mais um vídeo sobre direito. E esse aqui não é tão fácil assim, mas relaxa. A gente vai destrinchar ele de pouquinho em pouquinho. Hoje vamos falar sobre o mundo ético. Então, eu vou pegar meu cafezinho ali pra gente começar. Quando o Miguel Reale, ele começa o seu livro, ele já começa metendo bala. Como se ele estivesse dizendo, eu acho que a pessoa tá aqui nesse curso já sabendo a diferenciação entre ética e moral, então eu posso mandar bala. Basicamente é isso, nessa parte de mundo ético. Ele já começa mandando bala e não quer saber se você sabe diferenciar ética e moral. Tanto que é que se você não souber, vai ter uma lacuna enorme nessa parte de mundo ético e em seguida ele já vai começar com direito e moral. Já vai ser um baque. A pessoa pensa assim, que porra é essa? Falando de ética. Depois ele começou falando de moral, em círculos. Oxe, que porra é isso? Primeiro você precisa saber o que é ética e o que é moral. Primeiramente, ética, ela é muito mais um princípio. Lembrando que eu vou falar mais sobre... Eu não vou nem destrinchar bem a ética, o que é ética aqui, porque a gente vai passar por ela muito ainda nas aulas de filosofia. Por isso que eu não quero dar muitos spoilers do que ainda vai vir semana que vem, né? Porque semana que vem a gente vai voltar com a programação. Eu não tenho... Se bem que eu não tenho certeza, né? Tem muitos vídeos atrasados. Enfim. Ética, ela é um princípio universal e geralmente ela é tida como DVC. O que é DVC? É algo que você busca, ou seja, ética sempre é algo que você quer buscar. Aquilo é sempre um valor que você quer. É exatamente isso, ética. Ela é universal, ela é princípio e ela sempre é tida como DVC. É basicamente isso que você precisa saber no momento sobre ética, que são valores individuais de cada pessoa. Vou citar um exemplo, um padrão ético de Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo, ele tem um padrão ético do que ele busca. Aí, se você quiser seguir o padrão dele, você vai tentar seguir a ética de Cristo. Tem muita gente que fala que é a moral dele, só que vocês estão agora diferenciando ética da moral, então significa que é ética, a conduta ética dele, os valores que ele busca sempre se manter. Então não é a sociedade que impôs para ele aquilo. Se eu dissesse que são condutas morais, eu estaria dizendo isso, que foi a sociedade que se juntou e produziu um código que todos devem seguir. Não, é uma ética que tem ali, a ética de Cristo, não moral de Cristo. E eu sou muito chato com isso, já vou dizendo logo. Existem diferenciações sobre isso, e essas diferenciações mudam sua visão. Por isso que você tem que saber bem a diferenciação de ética e moral, porque ética é só sua, moral é aquilo que os outros impõem, e ela sempre é temporária, só é universal a ética. Agora a gente vai entrar no assunto de verdade. Então, o direito, ele impõe valores que determinam comportamentos obrigatórios. Isso faz parte do estudo da ética, esse juízo de valor determinante, os famosos DVC. Essa é a primeira parte que eu digo para vocês. Então, o direito, ele trata muito sobre ética, pelo menos na geração da norma. A geração da norma sempre tem o princípio ético, que é o quê? Um princípio, o juízo de valor obrigatório, geralmente é isso. E o que é juízo de valor? Juízo de valor, ele é uma união entre um sujeito e um predicado, ou seja, uma qualidade. Por exemplo, quando eu digo, a água é azul. Eu estou dando um juízo de valor à água, estou dizendo que ela é azul. Então isso já é um juízo de valor. Só que, é claro, ele não é um valor determinante e não é um comportamento obrigatório. Vocês estão sentindo a diferença? Então o direito, ele precisa achar valores que são determinantes para poder gerar comportamentos obrigatórios de fazer ou não fazer. É exatamente isso. Eu espero que agora vocês entendam mais ou menos esse negócio, que vai ser uma putaria danada isso, de ser, deve ser, deve ser. Vocês ficam meio chateados com isso, ficam, que bosta, velho, que porra é isso? Então eu espero que vocês entendam que o deve ser é geralmente baseado na ética, algo que tem que ser por causa que é um princípio básico, já existe um juízo de valor sobre aquilo que é basilar. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o juízo de realidade. A realidade em si é. Então existem duas diferenças. S é
P e S deve ser P. Então existem duas realidades. A realidade que é e a realidade que deve ser. Geralmente, o nosso código ele trata da realidade que deve ser. Ele não se baseia naquilo que é, mas naquilo que deve ser. Esse é o juízo de realidade que o direito trata. Que existem coisas que é e coisas que devem ser. E aqui, mais uma vez, nós podemos dividir o mundo natural do mundo ético. É mesmo, O mundo natural não aplica-se valores e ele tem como consequência a obrigação. Suas leis são obrigatórias, como por exemplo a lei da gravidade. Ela é obrigatória. Sempre ela vai ter aquelas leis lá tal, diferente do mundo ético, que existem juízo de valor. E é exatamente isso que o direito ele pega. Existem certos valores que eles precisam ser preservados e garantidos. Dentro do mundo ético, esses valores o direito precisa pegar e preservar e garantir. Basicamente é isso. Todos nós temos normas éticas dentro de nós. É verdade. Lógico que são imposições individuais. Nós todos temos uma ética, ou seja, aquilo que a gente deseja ser. Independente daquilo que a gente é, aquilo que a gente deseja ser. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa boa, quero ser, deixa eu ver, um bom pagador, esse tipo de coisa. Isso tudo são normas éticas, são condutas éticas que a gente tem. Isso é uma imposição individual. Agora, se eu fosse levar isso para... a questão do livre-arbítrio, isso daqui mostra mais o porquê da existência do livre-arbítrio quando eu falo disso daí. Sabe por quê? Porque as coisas aqui sempre são DVC, ou seja, um modelo desejável. Todo código de ética é aquilo, olha, fulano, o que a gente deseja é isso aqui vai ser o melhor para você. Se você não fizer, vai ter certas sanções pelo não fazer. Que vai dar merda já se não ocorresse o tal do livre-arbítrio, não seria DVC, mas seria tem que ser, que é um modelo forçoso, que é aquilo que você tem que ser. Por exemplo, um animal, ele não tem escolha. Se ele ficar, por exemplo, no cio, ele não tem escolha, entendeu? Então aí nós vemos, isso daqui é um link, tá? Que eu quis fazer sobre a questão da existência do livre-arbítrio. Por causa disso daí você já consegue perceber que a existência de um livre-arbítrio, porque existe um DVC e não tem que ser, não é imposto, é um modelo desejável para o ser humano. E o direito ele vê isso quando ele cria suas normas. Ele não cria em tem que ser, ele cria sempre em DVC, um modelo que a gente deseja que seja, não aquilo que é. Ele deixa desejável aquilo. É claro que existem sanções no DVC, mas via de regra é um modelo aberto, é um modelo que é desejável. Então o direito, vendo que é praticamente impossível ele se pautar por todas essas imposições individuais, ele escuta os valores de conduta, que é conhecido os valores morais. Por que os valores morais? Primeiramente, a criação das normas ela é feita de um modo ético, porque geralmente a ética ela cuida de valores o quê? Obrigatórios. E se eu citar um exemplo, qual o tipo de valor seria obrigatório? Vou citar dois: vida e liberdade. Vida e liberdade, eles independem dos valores morais. Eles são valores éticos. E o direito precisa o quê? Ele precisa codificar e efetivar. Você lembra do que eu disse? Preservar e efetivar. Então, isso daí são normas éticas. Independe da moral que existe na sociedade. Isso. Depois que se criam as normas, abaixo dela vem as regras. E as regras cuidam dos valores morais. E são o quê? Os delimitadores de conduta. Por isso que existe diferença entre norma e regra. Exatamente, meus caros colegas. Uma norma é diferente de uma regra para o direito. A regra é o delimitador, ou seja, é o equilíbrio que existe dentro dos valores morais. Ou seja, a norma ela é mais ética e a regra ela é mais moral. Ela lida com certos valores morais, que não são todos, na verdade. Vocês vão ver mais pra frente a diferenciação de direito e moral. Aí vocês vão entender mais um pouquinho isso daí.